Apolo. Ele tinha palavras afiadas como espadas, argumentos que silenciavam até os mestres, mas foi o Espírito quem moldou sua grandeza. Apolo surgiu no cenário do Novo Testamento como um farol brilhando entre os mares do conhecimento. Um homem instruído, articulado, eloquente. Nascido em Alexandria, a grande cidade da cultura helenista, trazia consigo a força de uma educação refinada e uma mente afiada. Era judeu, mas profundamente familiarizado com os pensamentos filosóficos e os caminhos da lógica. Sabia falar, sabia ensinar, sabia emocionar. Mas apesar de toda essa bagagem, faltava-lhe algo, a plenitude da verdade. Ele conhecia apenas parte do caminho. Sua fé ainda era moldada pela mensagem de João Batista. Conhecia o batismo de arrependimento, conhecia as Escrituras, mas ainda não conhecia o Cristo ressuscitado. É nesse ponto que sua história se torna extraordinária. Porque Apolo não se fechou em sua erudição, não se exaltou por sua retórica, não desprezou o ensino que ainda precisava receber. Pelo contrário, quando foi confrontado com a verdade mais completa sobre Jesus, ouviu, aprendeu, se curvou. Foi humilde o suficiente para deixar que outros menos notáveis intelectualmente completassem sua formação espiritual. E ali, em Éfeso, com o auxílio de Áquila e Priscila, Apolo conheceu mais do que doutrina, conheceu o próprio Cristo. Aquele que ele já mencionava com fervor, agora se tornava o centro da sua mensagem. E assim, com zelo e humildade, passou a pregar não apenas o batismo de João, mas a salvação pela fé no Filho de Deus. Seu nome crescia entre os cristãos. Sua influência era notável. Mas Apolo jamais usou isso para dividir, apenas para servir. E em um tempo onde tantos desejavam seguidores, ele desejava apenas fidelidade. Quando Apolo deixou Alexandria e chegou a Éfeso, por volta do ano 52 da era cristã, ele não chegou como alguém comum. Carregava consigo não apenas conhecimento, mas um espírito fervoroso e uma disposição sincera de anunciar o que sabia sobre o Messias. Pregava nas sinagogas com ousadia, defendia a fé com firmeza e, mesmo com uma revelação ainda incompleta, cativava todos os que o ouviam. Foi ali que Áquila e Priscila, companheiros de Paulo e bem firmados na doutrina de Cristo, o ouviram pregar. E algo chamou a atenção deles. A eloquência era impressionante, o zelo admirável. Mas havia lacunas. Faltava clareza sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a obra da cruz, sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Faltava o evangelho completo. Eles não o confrontaram publicamente, levaram-no à parte, com mansidão, e lhe ensinaram com amor. Expuseram-lhe a plenitude do caminho, explicaram com clareza as verdades que completavam sua fé. E Apolo, longe de se ofender, acolheu, aprendeu, recebeu. Seu coração era tão grande quanto sua mente, e foi ali, naquele momento de discipulado discreto, que Deus moldou um dos maiores pregadores da igreja primitiva. A partir daí, Apolo não apenas compreendia o Cristo, ele o anunciava com poder, e sua pregação cresceu em força. Não era mais apenas sabedoria humana, mas unção do céu. Ele se tornou um defensor ardente da verdade, capaz de refutar publicamente os judeus que negavam Jesus, provando pelas Escrituras que ele era, de fato, o Messias. Quando Apolo partiu para Corinto, levado por cartas de recomendação dos irmãos de Éfeso, foi recebido com honra. A igreja o acolheu como alguém enviado por Deus, e ele, com humildade e zelo, continuou fazendo o que sabia, edificando, exortando, ensinando. Não buscava glória para si, mas frutos para o reino. E seus frutos se multiplicavam. Mas nem tudo era simples. A igreja em Corinto, fascinada com personalidades, começou a dividir-se. Alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Apolo. E ainda havia os que se diziam de Pedro ou apenas de Cristo. As facções começavam a se formar. A espiritualidade começava a se tornar disputa. E o que era para ser unidade virou palco de competição. Apolo, no entanto, não se deixou levar. Ele nunca fomentou divisão. Nunca encorajou preferência pessoal. Era servo, não astro. Era instrumento, não ídolo.
E Paulo, mesmo sendo o apóstolo responsável pela fundação daquela igreja, jamais expressou ciúmes. Pelo contrário, declarou que ele plantou, Apolo regou, mas quem dava o crescimento era Deus. Apolo sabia quem era, sabia para quem pregava, e por isso, mesmo diante da fama involuntária, permaneceu firme no propósito, porque seu foco nunca foi impressionar homens, mas honrar ao Senhor. Enquanto muitos se deixavam levar pela aparência e pelo carisma, Apolo sabia que sua força não vinha de si, mas de Deus. Embora fosse eloquente e admirado, ele não se exaltava. Tinha consciência de que a sabedoria humana é limitada e que só o Espírito Santo pode convencer um coração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, precisou corrigir o espírito de competição que havia se levantado entre os irmãos. Ele sabia que as comparações entre os servos de Deus enfraquecem a fé e dividem a igreja. Disse claramente que enquanto alguns plantam e outros regam, é somente Deus quem faz crescer. Essa verdade também foi assumida por Apolo, que jamais se colocou como superior ou rival. Ele reconhecia o valor de Paulo, respeitava a missão de Pedro e servia lado a lado com todos aqueles que proclamavam Cristo como Senhor. Apolo nunca pregou com intenção de se exibir. Sua eloquência não era vaidade, mas ferramenta. Ele dominava as Escrituras. Tinha argumentos fortes, raciocínio lógico, uma mente moldada pela melhor educação helenística da sua época. Mas seu coração estava rendido ao Espírito, e sua pregação apontava sempre para a cruz. Ele sabia que a fé não se apoia em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Os estudiosos relatam que ele provavelmente tinha formação em retórica, algo valorizado na cultura grega. Talvez por isso sua fala fosse tão cativante. Ele era persuasivo, firme, apaixonado. Mas mesmo com toda essa bagagem, Apolo se permitiu ser moldado por Priscila e Áquila, que o discipularam no caminho mais excelente, e isso o engrandece ainda mais, porque grandeza de verdade está na humildade para aprender. Apolo não era alguém que buscava ministérios para ser reconhecido. Sua missão era plantar igrejas, sim, mas seu foco estava mais em fortalecer aquelas que já existiam. Ele parecia se alegrar em ver outros crescendo, igrejas se estruturando, a palavra sendo pregada com mais profundidade. Ele não competia, complementava. Não aparecia à frente, mas sustentava nos bastidores. Em determinado momento, Paulo pediu que Apolo retornasse a Corinto. Talvez para equilibrar novamente os ânimos, para ensinar com sua autoridade e acalmar os corações divididos. Mas Apolo não foi de imediato. Aguardou o tempo certo, mostrou sabedoria ao discernir o momento oportuno. Não se deixava levar pela pressão. Era estratégico, ponderado, guiado por convicção, não por impulso. Também sabemos que Apolo foi enviado por Paulo a Creta para ajudar a igreja local e auxiliar Tito na organização da comunidade. Isso nos mostra que Apolo não era apenas um pregador de grandes públicos, mas também um obreiro cuidadoso, pronto para servir onde houvesse necessidade. Ele não escolhia onde brilhar, escolhia onde fosse útil ao reino. E há ainda uma possibilidade mencionada por alguns estudiosos, a de que Apolo teria sido o autor da Epístola aos Hebreus. Não há confirmação sobre isso, mas há razões plausíveis. A profundidade teológica da carta, a linguagem refinada, a estrutura lógica e a familiaridade com o Antigo Testamento são traços que se encaixam com o perfil de Apolo. Seja ele o autor ou não, o simples fato dessa hipótese existir já aponta para o quanto sua vida foi marcada por sabedoria, conhecimento das Escrituras e paixão por Cristo. Apolo é a prova de que Deus usa mentes brilhantes, quando essas mentes se dobram diante dele. Ele não negou sua formação, não apagou sua cultura, não rejeitou sua educação, mas submeteu tudo ao chamado do Espírito, e assim se tornou um instrumento precioso nas mãos do Senhor. A jornada de Apolo é marcada por coerência. Desde sua chegada em Éfeso até suas últimas menções nas cartas apostólicas, ele permanece o mesmo, fiel à verdade, comprometido com a doutrina, disposto a servir. Ele era um homem culto, mas não arrogante, um mestre da palavra, mas também um aprendiz constante. Um exemplo vivo de que sabedoria e humildade não são contrárias, são complementares. Em sua caminhada,
ele teve muitas oportunidades de se exaltar. O reconhecimento das igrejas, os elogios dos irmãos, a comparação constante com grandes nomes como Paulo e Pedro, mas Apolo jamais permitiu que seu ministério se tornasse palco de vaidade. Ele entendia que tudo o que tinha vinha de Deus, e tudo o que fazia era para a glória de Deus. Sua vida foi construída sobre o alicerce da palavra. Cada ensinamento que transmitia era embasado nas Escrituras. Ele defendia a fé com zelo, mas também com graça. Sabia argumentar, mas nunca perdia o amor. Era firme, mas não agressivo. Era apaixonado, mas não desequilibrado. Em tudo mantinha o espírito de serviço e reverência. Em tempos onde muitos desejam destaque, Apolo nos ensina o valor do equilíbrio. Ele foi, sem dúvidas, uma das vozes mais influentes da igreja primitiva. Mas usou sua influência para unir e não dividir, para edificar e não dominar, para ensinar e não manipular. Ele foi o tipo de líder que não impunha autoridade, mas conquistava respeito. Sua atuação em lugares estratégicos como Éfeso, Corinto e Creta mostra o quanto Deus confiava nele. Era alguém que podia ser enviado, que podia ser deixado à frente de uma igreja, que podia discipular, treinar, corrigir e orientar. E tudo isso sem deixar que o poder subisse ao coração, porque Apolo sabia que era servo, um servo inteligente, sim, capaz, sim, mas acima de tudo, servo. A última menção direta a Apolo nas Escrituras aparece na carta de Paulo a Tito, onde ele é citado ao lado de Zenas. Paulo pede que eles sejam supridos com tudo o que precisarem em sua viagem. Isso mostra que até mesmo nos últimos registros, Apolo ainda estava em movimento, ainda estava servindo, ainda estava a caminho de algum lugar cumprindo sua missão. E assim, ele desaparece das páginas do Novo Testamento, sem despedidas dramáticas, sem final glorioso registrado, mas com uma trajetória firmada na fidelidade. Ele não terminou com aplausos, terminou com consistência. E no reino de Deus, isso vale mais do que qualquer reconhecimento terreno. Apolo é daqueles que passam pela história deixando pegadas profundas, mesmo que silenciosas. Ele não precisou escrever um evangelho para ser lembrado. Sua vida foi a própria mensagem. Um reflexo de que Deus usa todos os tipos de pessoas, desde pescadores simples até eruditos de Alexandria, desde que o coração esteja disposto a obedecer. A vida de Apolo nos lembra que conhecer as Escrituras é importante, mas submeter-se ao Espírito é essencial. Ele uniu cabeça e coração, razão e fé, estudo e humildade, e por isso foi usado por Deus não apenas para falar, mas para transformar. Em um tempo de confusão e divisão, ele foi equilíbrio. Em meio à exaltação dos homens, ele foi sobriedade. Num cenário de igrejas que começavam a se organizar, ele foi fundamento sólido. Não se deixava levar pelo entusiasmo dos seguidores, nem pelo elogio dos irmãos. Sua raiz estava em Cristo e por isso seus frutos permaneceram. Apolo nos ensina que não precisamos apagar nossa história ou ignorar nossas habilidades para servir ao Senhor, mas precisamos consagrar tudo o que somos ao propósito dele. Sua formação, sua mente analítica, seu talento para a oratória, tudo foi colocado aos pés da cruz. E ali, Deus transformou o conhecimento em unção, transformou o intelecto em instrumento, transformou um homem em mensageiro. Hoje, quando tantos buscam projeção, Apolo nos chama de volta à essência, ao serviço, ao discipulado, ao compromisso com a verdade. Ele é o exemplo de que não basta saber, é preciso viver, não basta falar, é preciso obedecer. Que a sua história nos inspire a sermos instrumentos úteis nas mãos do Senhor, a buscarmos profundidade, sem perder a simplicidade, a amarmos a palavra sem nos afastarmos do Espírito, a falarmos com eloquência, mas ouvirmos com humildade. A história de Apolo nos lembra que Deus não procura apenas quem sabe muito, mas quem se deixa moldar. Se essa mensagem edificou o seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também deseja crescer em sabedoria e graça. Espalhe essa história que edificam, inspiram e nos aproximam do propósito eterno. Que o Senhor te abençoe e te guie no caminho da verdade.